Elizabeth II, hoje é um dia muito especial em Londres, na Inglaterra, já que é o dia oficial em que deve acontecer o funeral de Estado. A gente acompanha um pouquinho das imagens, das movimentações, a visitação ao caixão no prédio de Westminster Hall. Foi interrompida já a visitação pública. Aí, no momento, a gente vê a chegada de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ao lado de Jill Biden, sua esposa. Muitas autoridades estão em Londres para essa data, para esse momento, esse adeus final à Rainha Elizabeth II. Dentre essas autoridades, que são cerca de 200 pelo menos, o presidente Jair Bolsonaro, também presidente da França e outros, não é? A gente vai ao vivo para Londres falar com o Luca Bassani, porque é um dia que segue hoje um cronograma todo especial, bem marcadinho. O caixão deve sair do parlamento, fazer uma viagem de cerca de 33 quilômetros até Windsor, onde o corpo ficará ao lado de familiares da Rainha Elizabeth II, que não será enterrado, o corpo ficará em uma câmara especial. Enfim, muita gente no local agora para essa cerimônia dessa manhã. Agora são 6h08 no Brasil, são 4 horas para frente em Londres. O Luca Bassani conversa com a gente, nosso correspondente que está em Londres, traz para a gente os detalhes. Luca, tudo bem? Bem-vindo, bom começo de semana para você. Como deve ser, afinal de contas, essa programação tão especial de hoje, hein? Bem-vindo. Bom dia, Adriana, Thiago. Nesta cobertura histórica, estamos aqui diretamente de Londres para o adeus final à rainha, assim como a capa de vários jornais hoje aqui na capital britânica. Por aqui, muitos helicópteros, um sistema de segurança reforçado para esse que tende a ser o maior evento do Reino Unido em décadas, incluindo também o primeiro funeral de Estado desde Sir Winston Churchill em 1965. Como podemos ver, o cronograma está milimetricamente calculado. Hoje, às 10h44 da manhã, aqui de Londres, ou seja, 6h44 da manhã do horário de Brasília, a Rainha Elizabeth, o corpo dela deixa a Westminster Hall e segue em direção à Abadia de Westminster, onde nós vemos que várias pessoas importantes já estão chegando exatamente para prestar suas homenagens e comparecer a esse funeral histórico. Temos aqui mais de 100 chefes de Estado, além, é claro, de chefes de governo, outros membros da monarquia, entre os mais importantes do mundo. Neste sentido, o funeral começará às 11 horas da manhã, aqui no horário de Londres, 7 horas, horário de Brasília, e continuará até às 11h55, ou seja, 55 minutos de serviço fúnebre, com a fala principalmente dos religiosos, do arcebispo de Canterbury, que é o mais importante da igreja anglicana, e depois é seguido por 2 minutos de silêncio exatamente para que todo mundo no país, 2 minutos de silêncio nacionais, para que todos prestem essa homenagem final. A partir, então, do meio-dia aqui, 8 horas da manhã no Brasil, o caixão da rainha depois segue o caminho até o Arco de Wellington, um ponto muito importante aqui na cidade de Londres, onde esse cortejo será feito com carruagem, com a presença também de membros da Marinha e outras partes do Exército, outros membros do Exército Britânico, realmente um funeral do altíssimo quilate, e depois seguirá esse caminho de 33, 37 quilômetros até o Castelo de Windsor, onde hoje, às 4 da tarde, haverá um serviço privado para a família, apenas para 800 pessoas, e depois ela será sepultada nessa câmara especial com outros membros da família, como, por exemplo, o seu próprio marido, o príncipe Philip, o duque de Edimburgo, que morreu ano passado com 99 anos, além como a sua mãe, que também chamava Elizabeth, e seu pai, Jorge VI. Então ela ficará junto com a família, mas esse evento, esse funeral que começará daqui a poucos minutos, tende a ser o evento televisionado mais assistido da história do mundo, com mais de 4 bilhões de pessoas simultaneamente assistindo. Só em caráter de curiosidade, a coroação da Rainha Elizabeth II, que foi televisionada também, foi algo inovador para a época, foi assistida por 27 milhões de pessoas em todo o mundo, e hoje pode ser assistido a sua morte, o seu funeral, por 4 bilhões. Portanto, a gente vê como a tecnologia avançou e como ela fez parte de todas essas décadas, de todas essas mudanças por qual o mundo passou em tão pouco tempo. Ô Luca, você que acompanhou, claro, toda a movimentação no fim de semana, a visitação ao caixão já foi encerrada, mas tem ainda muita gente nas ruas, e o esquema de segurança, como é que está? Olha, Thiago, a visitação para o caixão ela parou exatamente ontem à noite, porque não daria tempo das últimas pessoas da fila chegarem até
a Westminster Hall a tempo, considerando as filas longas de 10, 15 até 20 horas. Portanto, ela terminou hoje às 6h30 da manhã no horário aqui de Londres, 2h30 da manhã no horário do Brasil. Eu sempre faço essa mudança para vocês perceberem, são 4 horas a mais que estamos aqui. E mas muitas pessoas sabem, foi divulgado pela BBC o trajeto que passará essa carruagem, tanto entre o Westminster Hall e a Abadia de Westminster, quanto também da Abadia em direção ao Windsor, percorrerá um caminho por terra. Então, as pessoas terão ainda a oportunidade de ver, nem que seja por um segundo, o caixão da rainha passando por esse caminho, e aí nós veremos exatamente tudo que tem acontecido com a Rainha Elizabeth. Nesse sentido, as pessoas que estão aqui em Londres querem participar desse momento histórico. Outro grande problema que tem acontecido é relacionado à segurança, porque foram colocados em atividade 10 mil policiais e homens e mulheres aqui dentro do centro de Londres, além das forças do Exército que foram remanejadas para auxiliar nesse evento, considerando que temos chefes de Estado dos mais importantes. Inicialmente, o plano era que todos se encontrassem em um determinado ponto e viessem de ônibus em direção à Abadia de Westminster, mas considerando o presidente Biden, aqui até outros membros da monarquia que não entrariam em um ônibus, muito provavelmente eles virão com as suas próprias seguranças, tudo em acordo com a segurança britânica, por conta desse esquema muito complexo que eles têm feito exatamente para dar conta de garantir a segurança dos civis e dessas pessoas VIPs, muito importantes que estão por aqui, mas um evento muito interessante, lembrando que o último funeral de um membro da monarquia, ou pelo menos de um rei do Reino Unido, foi o pai da Rainha Elizabeth, George VI, que morreu em 1952. Portanto, grande parte desses protocolos, dessas cerimônias, de tudo que a gente vai assistir hoje, as pessoas nunca viram porque não foi televisionado e não fazia parte exatamente da tradição real compartilhar isso com o mundo. Então, aconselho a todos que estão aqui ligados na Jovem Pan que continuem durante toda a programação, que vai ser um dia histórico e com certeza vale a pena acompanhar. Uma data histórica muito importante que a gente tem, de uma certa forma, até o privilégio de acompanhar e fazer parte. Impressiona a quantidade realmente de pessoas já dentro da Abadia de Westminster e também de soldados, né? Exército, Marinha, Aeronáutica, britânicos, todos juntos para fazer a segurança desse evento tão importante. Presidente Jair Bolsonaro, já a gente deve acompanhar imagens dele também por lá, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, diversas autoridades e chefes de Estado. A Jovem Pan acompanha ao longo de todo o dia o procedimento desse funeral final da Rainha Elizabeth II. O Jornal da Manhã faz hoje uma edição especial também acompanhando o passo a passo. Ao longo de todo o dia a gente vai trazer imagens e informações do último adeus à Rainha Elizabeth II em Londres, em Inglaterra. E o Luca Bassani já volta com outras atualizações ao vivo por aqui. Pois é, todos os detalhes, e o mundo também discute qual vai ser o futuro da monarquia britânica. No Jornal da Manhã, reportagem de Nani